Agora, o Produtor Quer Saber traz a palestra de Sérgio Giacomino, presidente do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, sobre o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais. Confira. O Sindicato Nacional dos Peritos Federais Agrários ele é formado pelos servidores que compõem a carreira de perito federal agrário do INCRA, com formação de engenheiro agrônomo. Nós somos em torno de 1.200 profissionais, hoje em 750 em atividades, demais estão aposentados, e estamos distribuídos no Brasil todo, nas 30 superintendências do INCRA, mais as unidades avançadas. Nós temos uma outra carreira dentro do INCRA, que é analista, que os outros colegas que estão aqui também são nas carreiras de analista, que dependem as demais formações dentro do INCRA que a gente trabalha em conjunto. Nós estamos trabalhando dentro do INCRA nas 3 áreas finalísticas, basicamente, os agrônomos trabalham: na obtenção de terra, desenvolvimento e ordenamento da estrutura fundiária. Eu trabalho na parte de ordenamento hoje. De onde é que vem esse debate que nós chegamos aqui? Nós vemos há um tempo, antes do sindicato, ainda era uma associação nacional de engenheiros agrônomos, fazendo um debate sobre a missão do órgão e a necessidade de resgate institucional e da política pública, sem a qual não adianta nós trabalharmos intensamente dentro do órgão, nós não vamos apresentar resultados e nós não vamos conseguir lá no final, como toda entidade representativa, como a CNA também faz, ela busca melhoria para os seus associados. Nós não é diferente, mas nós chegamos à conclusão que nós nunca ia conseguir chegar em algum lugar enquanto categoria, enquanto carreira, se nós não conseguimos dar a volta por cima na instituição junto. Decorreu disso um primeiro congresso, em 2011, com o tema Os PFAs e a Política Agrária para o Século XXI, que focou basicamente nesse tema fundiário. Em 2013, nós trabalhamos uma nova proposta institucional, que era um questionamento à situação debilitada da instituição, e em 2016 nós fizemos um segundo congresso, que também trabalhou a questão de gestão fundiária, a governança fundiária. E aí o que nós temos hoje na situação do país? Uma multiplicidade de cadastros, sistema de informação sobre o território. Nós temos o SNCR no INCRA, temos o CIGEF no INCRA, CAFIR na Receita, CNIR na Receita, SINTER na Receita, CNIR INCRA Receita, né? CARNO MMA, aí nós temos SPU, FUNAI, órgãos estaduais de terra, órgãos ambientais estaduais, registro de imóveis, tabelionatos, e aí por fora nós vamos enumerando fora cadastros específicos que se tem, né? O que nós temos, ponto de está cortada essa apresentação, ela era mais larga, na apresentação aqui ela corta bastante, né? Então embaixo aparecem algumas coisas, né? O que a maioria desses cadastros, essas coisas tem em comum? É que na concepção deles buscaram atender a demanda da instituição, seja pela informação necessária para a instituição, seja para cumprimento de uma legislação que atribui à instituição fazer aquele cadastro, ou alguma atividade que necessitava de um cadastro. Então, foi pensar na ótica da instituição, a sua maioria. Atende o básico necessário para aquela instituição, mas não ao potencial, porque ele se restringe, as informações não conversam com os demais, e que seria o potencial. E acaba restringindo a sua instituição. E a informação como propriedade fechada. E esse é um problema que nós enfrentamos, e nós temos que nos desmistificar em instituições públicas, que cada instituição se fechava no seu dado. A sua informação era seu poder. E isso foi o mal das informações, dos cadastros que foram se multiplicando. Por quê? No momento em que cada instituição tem a informação como sua propriedade, dificilmente ela vai se integrar com as demais. Nós temos que mudar essa situação. E outra é que não há uma exigência para a integração. Tem o CNIR, que exigiu, mas nas demais, a sua maioria é uma liberalidade. Mas, na verdade, é uma necessidade, hoje, da instituição pública. E o que é uma boa informação? É uma informação atualizada, fidedigna, correta, não pode ser qualquer informação.
Ela tem que ser uma informação correta sobre aquilo que se presta a levantar os dados. Tem que ser disponível. Não adianta nós termos um banco de dados, de informações, como nós temos em vários órgãos, inclusive a crítica nossa, institucional, no próprio INCRA nós temos essa situação. Nós temos muitos dados, mas é difícil disponibilidade dessa informação, às vezes até interna, no órgão, de um setor para outro. Às vezes, o professor Baston trabalha muito com isso, com pesquisa, para conseguir um dado de uma instituição pública, a dificuldade que é para fazer pesquisa. Imagina cruzar esse dado que não bate com o dado de outra instituição que precisa ser cruzado para fazer um trabalho, para apresentar um resultado. Esse é um grande problema. Então, essa informação tem que ser disponível, não internamente, mas para as demais instituições também. Ou seja, ela tem que ser passível de ser integrada a outras informações. E aí tem que ter um identificador único. Se os identificadores não batem, nós nunca vamos saber. Não adianta nós agora, cruzando com a Receita Federal, a gente vê muito, porque eu trabalho no cadastro, então, avalio muito o documento, declarações de imóveis rurais, matrículas, a gente vê de tudo que se imagina nesse... Né? Isso que eu estou em estado hoje, trabalhando em Santa Catarina, eu já trabalhei aqui em Brasília, no INCA, trabalhei no grupo do CNIR também, já, que é um estado que relativamente está estabilizado, né? Tem uma boa organização, dos estados mais bem estruturados que nós temos aí. Mas a condição nossa lá não é diferente das demais. Desde a matrícula, que ninguém entende às vezes, que tem que pedir para o cartório, explicar o que aquela matrícula quer dizer, e às vezes o oficial de registro atual diz, eu não sei também. E a informação nossa com a Receita, o cidadão tem um imóvel no INCRA, e aí tem 3 ou 4 na Receita, que é o mesmo imóvel. E nós não temos um... Cadê o identificador único que nós deveríamos ter tido? Nós estamos fazendo agora nessa integração, na vinculação. O proprietário vai dizer qual o imóvel que ele vai vincular, porque ele tem 4, 5 na Receita Federal e 1 no INCRA. E, na verdade, na Receita Federal ele só deveria ter 1 também. Mas nós não tínhamos identificador único. Então, automaticamente, nós não conseguimos fazer a integração. Nós dependemos da vinculação do NIRF, que foi colocado aqui pela manhã, a necessidade das entidades trabalharem junto com isso. Que o proprietário venha fazer a atualização e fazer essa integração. E como integrar esses dados? A integração e disponibilização de informações só vai ocorrer como rotina quando cada instituição efetivamente usar os dados que recebe dos demais. Porque se nós tentar fazer integração, que puramente nós temos que fornecer dados e recebemos uma massa de dados que nós não temos condição ou não há uma política para trabalhar esses dados internamente, ao longo prazo, a instituição passa a diminuir a sua integração com os demais, porque ela tem que despender recursos para fazer essa integração. Mas tem que saber utilizar esse dado, tem que ter equipes técnicas disponíveis para fazer esse trabalho de utilizar os dados dos demais órgãos junto. Tem que ter uma decisão política de governo, e essa é uma dificuldade que a gente enfrenta muito. Porque, às vezes, a decisão de um não é a decisão do que vem a posteriori. E esse é um campo muito difícil de a gente trabalhar também. Né? Ter acesso não é usar as informações, os dados. Às vezes a gente tem muito acesso à informação, mas na instituição pouco se utiliza, porque há pouca visão de gestão pública qualificada, muitas vezes no setor. Sempre a entrega é para ontem e o resultado rápido. Aquele resultado com mais um pouco de prazo, que daria melhor qualificação, ele é deixado de lado porque ele não atende uma demanda emergencial. Como nós trabalhamos em instituições públicas, tudo é emergencial diariamente. A gente convive com isso. Né? A integração somente ocorre quando os gestores entendem a importância das informações para planejamento e gestão pública. E aí vem uma questão. Como que nós estamos trabalhando em planejamento e gestão até hoje, com esse caos de informação e falta de informação qualificada? Na verdade, a gente trabalha muito deficitariamente com planejamento, em todos os níveis de governo. A gente pode ver porque cada programa de governo que é lançado lança números que embasam ele,
No outro dia, aparece 3, 4 estudos mostrando que aqueles números estão totalmente diferentes. E números obtidos, muitas vezes, dentro de órgãos públicos mesmo. E só vai dar resultado isso tudo quando há retorno para a sociedade. Se nós exigirmos do cidadão que ele vá lá, faça atualização cadastral, faça de tudo, mas como uma mera obrigação só, e ele não tiver um retorno, dificilmente ele irá fazer essa atualização, fornecer informação. Tem que ter um retorno, que pode ser na qualificação das políticas públicas, necessariamente ele tem que passar por isso, na facilitação do acesso às políticas, redução de burocracias, essa integração e criação do CNIR é uma excelente forma de redução de burocracia, em vez de duas declarações, junta com o CAR. Parte das informações que estão no CAR estão no SNCR. E aí foi colocado aqui, é um sistema que tem há 3 anos, mas ele nasceu sem conexão ainda. E é um sistema novo, recente, porque todo esse trabalho, a parte tecnológica já estava aí. Quer dizer, é um excelente trabalho que foi feito para a criação do CAR, mas se peca, às vezes, em coisas essenciais dentro do processo. Que houve um trabalho inicial, mas a política atropelou a técnica num determinado momento e o CAR perdeu a possibilidade de conexão que nós trabalhávamos junto, na época, com o IBAMA para conectar os sistemas. Imagina um cidadão que tem uma área certificada ir lá no CAR e fazer o desenho da área dele. Se o mapa estava disponível para o Estado, ele já forneceu a informação, certificou, tem um código, bastava puxar o código e o mapa estaria na tela dele, ele só faria suas áreas de APP e reserva legal em cima de um mapa certificado. Pronto. E aí nós precisamos de estruturações de instituições de sociedade para chegar nisso. As instituições de sociedade devem ser preparadas para essa nova realidade. Nós não estamos preparados para isso. Isso a gente vê porque trabalha numa instituição que trabalha com todos os entes no meio rural. Enfrenta todas as... Trabalhamos na zona de conflito e de crise permanente dentro do INCRA. Uma informação compartilhada. Nem as instituições, grande parte, não estão preparadas. E esse trabalho é bem recente, essa mudança de visão é recente, que nós estamos conseguindo fazer. O Sinter está vindo numa direção que eu acho que consegue levar a um nível mais alto de integração, que era os cartórios, que nós batalhávamos há anos para fazer esse trabalho. Né? Eu acho que esse vai ser um ganho enorme em facilitação para todos os cadastros. Né? Outro é ter a informação como base para tomar decisões. As decisões de política pública, em grande parte, não são tomadas em cima de dados. São em pressupostos, mas não na informação. Outra é a informação pública. E aí a gente entra num campo bastante difícil. Todo mundo quer informação pública, desde que seja do outro, mas a sua não quer ser pública. Isso vale para órgãos e vale para a sociedade. Todas as entidades que chegam no INCRA, a gente vê muito isso. Eu quero informação do grupo tal, mas quando fala que a dele também vai junto, aí a coisa muda. Ou eu quero a informação sobre todas as bases de dados do INCRA. Sim, mas se este grupo tem acesso a essa informação, todos os demais podem ter também. Ah, mas daí não dá para brincar. Então, essa visão tem que mudar. E parte da sociedade, porque as instituições públicas são reflexos dessa sociedade. Nada mais que isso. Nós não temos nada além. Não existe um ente público separado. Outra questão, gestores qualificados. Isso é uma definição que a gente trabalha há muitos anos com relação à mudança de foco. Critério para definição de gestores versus, que não apareceu aqui, indicações, definições puramente por acordos políticos, por votos no Congresso, por isso, por aquilo. Isso é uma realidade nossa, histórica do Brasil, todo mundo sabe disso, mas todo mundo fala em instituições de Estado. Mas para as instituições ser instituições de Estado, estáveis, as gestões têm que ser qualificadas para tal. Isso dos altos níveis até embaixo.